Legal, todo mundo me ouvindo, maravilha. Pessoal, mais uma vez aí, bom dia, agradecendo a participação de vocês aí. Vamos dar início a mais um treinamento legal, todo mundo me ouvindo. Valeu pelo feedback. Pessoal, então vamos lá, vamos dar início ao treinamento? Hoje nós vamos falar um pouquinho aí do BD306, tá? Ele é uma versão digital de um rádio aí muito querido, muito conhecido por todos aí, o TC320. Tá? Então, muitos de vocês aí já devem ter trabalhado com o TC320, devem inclusive ter até hoje esse rádio no parque aí de rádio de vocês. Ele é uma versão digital, tá? Com algumas melhorias, evidentemente, que a gente vai comentar sobre isso hoje. É um rádio aí que tem um nicho de mercado bastante interessante, tá? Por ser um rádio 2 watts, pelo tamanho, ergonomia dele, desempenho principalmente, tá? Então vamos comentar bastante as funções e o que esse rádio tem para oferecer para a gente aí. Legal, muita gente chegando agora, bom dia a todos aí, quem está ouvindo. Pessoal, vamos seguir em frente então com a nossa apresentação. Tá? Então, pessoal, como de costume, quem já vem participando aí da nossa série de webinars aí, tá? Acompanhe sempre a nossa agenda aí. Então, nós vamos sempre falar dessa revisãozinha de DMR, vamos sempre estar comentando sobre a tecnologia de DMR, para ficar bem sólida a informação, para a gente construir uma base bem sólida aí para outros treinamentos, tá? Vamos lá. Pessoal, tecnologia DMR, tá? Todos os nossos terminais, então vamos começar lembrando aí, primeira coisa, qualidade de áudio, né, pessoal? A qualidade do áudio do digital em comparação aí ao analógico é muito superior. Tá? No treinamento básico de DMR, a gente viu isso com detalhes. Se você colocar um rádio analógico e digital exatamente no mesmo local, você vai ver que o analógico vai ter muita dificuldade de compreender o que a pessoa está falando e o digital você vai ter a voz alto e claro. Tá? No digital nós não temos ruído, não temos chiado. Tá? Enquanto no analógico, quanto mais você se afasta do ponto transmissor, seja repetidor, seja um outro rádio, o áudio vai se degradando aí naturalmente, tá? Isso é uma característica do áudio analógico. Já no digital a gente não tem essa dificuldade, tá bom? Outra função aí que a gente ganhou de aprimoramento com a tecnologia digital é a capacidade da bateria, né, pessoal? 40% aí de ganho aí, em média, né? Alguns casos até supera isso. Lembrando que a bateria do analógico durava ali de 6 a 8 horas ali, então fazia-se obrigatório, né, o uso da bateria sobressalente, tá? Enquanto na tecnologia digital, graças ao TDMA, possibilitou esse ganho aí, variando aí de 10, 11, chegando até casos de 16 horas com a bateria. Evidentemente, pessoal, que isso depende do uso do usuário com a bateria, depende do quanto o usuário utiliza o rádio, tá? Sempre lembrando que você tem que conhecer o dia a dia do seu cliente. Imagina que é um usuário que está na portaria que praticamente não aperta o PTT. Legal, a bateria dele vai durar 2 dias. Agora, se for um usuário que está em campo, utiliza o rádio como uma ferramenta ali contínua de trabalho, evidentemente que a bateria dele não vai durar 2 dias, tá? Então, esse usuário vai precisar da bateria sobressalente, tá? Então, a tecnologia DMR trouxe esse ganho para a gente também na bateria. Um outro item muito importante, tá? É a capacidade aí de voz, né, pessoal? Além do áudio ficar limpo e claro, nós tivemos aí um aprimoramento na capacidade. Antes, uma pessoa falava e a outra escutava, numa frequência. Agora, duas pessoas falam na mesma frequência, tá? Sem se interferirem. O que é? São os dois slots, tá? Graças à tecnologia TDMA. Vamos só lembrar, pessoal, acesso múltiplo por divisão de tempo, ok? Então, graças à tecnologia TDMA, nós tivemos aí um incremento na capacidade de transmissão simultânea, tá bom? E um outro ponto, né, é a capacidade do modo duplo, né, ou modo misto, como vocês quiserem chamar. Todos os nossos rádios, tá, desde o BD306 ao nosso PD9, né, que é o nosso rádio mais avançado DMR,
todos eles têm a capacidade de trabalhar em analógico e digital. Tá? Então você pode programar um canal analógico e digital para poder, de repente, ficar escaneando ou ajudar na migração com o seu cliente. Tá? Muitas vezes o usuário pode não querer trocar todos os rádios de uma vez, em função de projeto, em função de custo, seja lá o que for a demanda. Tá? Então, você consegue colocar os rádios digitais no cliente gradualmente. Tá bom? Então, isso é sempre uma questão aí de analisar e conhecer o seu cliente. Tá? Pessoal, visto isso, se você está vendo o nosso treinamento pela primeira vez, eu recomendo que você vá lá no nosso canal do YouTube, Hytera Brasil, tá? Nós temos o treinamento básico lá de DMR, bem bacana, tá? Nós fizemos 2 versões, inclusive, em função da demanda que teve esse treinamento. Vai lá, Hytera Brasil no YouTube, deixa o like, segue, clica no sininho, tá? Acompanha lá o treinamento, que foi muito bacana, tá? E para ficar de olho aí nos próximos treinamentos, tá? É importante estar de olho lá no YouTube e de olho também no e-mail, tá? No nosso e-mail marketing aí, semana que vem a gente tem o treinamento do PD9 e a gente já vai divulgar uma nova agenda, tá, pessoal? Então, não vamos parar com o webinar tão cedo, com o evento, com o treinamento. Vamos seguir em frente com bastante informação, tá? Deixa eu ver se já tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. Legal? É só bom dia mesmo. Somente um bom dia para todo mundo. Legal. Pessoal, algumas pessoas falam que não estão me ouvindo. Vamos só confirmar. Pessoal, está todo mundo me ouvindo? Legal. A apresentação não estava rolando. Legal. Deve ter dado uma travada aqui. Vamos ver se perguntas. É só perguntas de bom dia. Então vamos lá, pessoal. Vamos seguir em frente aqui. Já falamos da nossa revisãozinha de DMR, como de costume. Agora vamos falar do produto. Pessoal, BD306, qualidade de áudio, né? Como a gente já comentou aí, da voz digital, tá? Você não vai ter aquele ruído do analógico, isso é bastante importante mostrar para o cliente, tá? Se puder programar canal 1, canal 2 analógico e digital ali, para mostrar a diferença para o cliente, tá? Isso é bastante importante ali na hora da venda, na hora do contato com o usuário, tá? Isso vai ajudar bastante. Vai facilitar na migração, como eu já comentei anteriormente, tá? Muito importante para o usuário se sentir ali seguro na hora de começar a fazer a migração do analógico para o digital, para ele ver que ele pode colocar rádios digitais e ir trocando aos poucos, se for o caso, principalmente no caso do BD306, um rádio aí de entrada para o usuário final, tá? Explicar a capacidade dos 2 slots, isso é bastante importante, pessoal. O usuário de rádio geralmente está acostumado com uma pessoa fala e outra escuta. Então, com o digital, você vai ter os 2 slots à disposição. Tá? Então, isso é bastante importante. E uma outra coisa é falar da robustez do rádio. Apesar de ser um rádio pequeno, visualmente chama atenção, tá? A robustez do rádio. É um rádio aí com todas as normas militares, IP54, tá? Então isso é bastante importante você passar esse background aí técnico do equipamento, tá? Para garantir a confiança aí do usuário na hora de iniciar essa migração. Pessoal, algumas características do rádio, não sei se todos já tiveram a oportunidade de conhecer o rádio, tá? Não sei se vocês já foram, de repente, receber uma visita aí dos distribuidores, ou uma visita do próprio time da Hytera, tá? Ou, de repente, pode vir até o showroom da Hytera aqui em São Paulo para conhecer também, tá? Então, vocês vão ver ali o botão de volume, mais e menos ali, é frontal ao rádio, né? Diferente dos outros rádios que você tem um knob ali, somente para isso, e aí o knob é somente para canais, então você troca os canais ali no knob e o volume você aumenta ali com os botões frontais. E aí você vai ter o alto-falante e o microfone ali também frontal ao rádio, ok? A porta ali micro USB, tá? É uma porta daqueles conectores de celular, tá, pessoal? Então você pode pegar o carregador do seu celular, aquele micro USB, não o modelo novo, que é o modelo tipo C, tá? Aquele anterior, que é o micro USB, você pode carregar o seu BD306 com uma fonte de celular,
tá? Isso é bem legal. Tá? O conector de acessórios é aquele pino único, tá? Se não me engano, de 2,5 mm, tá? Ele é igualzinho do PD3, então você pode usar inclusive os mesmos acessórios. Bem bacana isso daí. Vamos ver mais algumas características do equipamento, tá? Ele atende aí, pessoal, a faixa de 400 a 470, ok? Então ele atende aí o range inteiro de UHF-1, tá? Isso bastante importante para vocês saberem. Opções de antenas. Então aqui nós vamos dar algumas informações bem interessantes. Pessoal, a gente tem uma antena de faixa inteira, tá? Como vocês podem ver, o rádio acompanha ali de 400 a 470, uma antena inteira. E olha que bacana na próxima linha. Eu tenho antenas de subfaixas de 400 a 420, de 420 a 450 e 450 a 470, tá? Então vamos lá. Importante, ó, essas antenas são compatíveis com a do TC Trans 20, tá? Com aquela versão analógica. Então, se você tiver as antenas ali guardadas ainda, você pode utilizar. Então, vamos lá. O que você ganha, pessoal, com uma antena de faixa inteira? Tá? Você ganha flexibilidade, tá? De programar o seu rádio aí em qualquer frequência dentro da sua faixa, ok? Agora vamos à vantagem de você ter uma antena estreita, né? Quando eu falo estreita, pessoal, para quem não é técnico, é a antena que não pega a faixa inteira. Por exemplo, você pode escolher uma dessas 3 faixas. Como a gente sabe que no Brasil, eu não tenho, por exemplo, eu não tenho faixas ali de 400, 420, 420, 450, tá? Então, basicamente, todo mundo vai trabalhar em 450, 470. O que eu ganho com isso? Se você tem uma antena com um range ali somente de 20 mega, pessoal, vamos lá, de 450 a 470, são 20 mega apenas. Você fica menos sujeito à interferência, tá? Você se blinda um pouco da interferência. Então, se você tivesse uma interferência em uma faixa próxima, de repente, você consegue estreitar isso e fugir um pouco da interferência. Tá? Com isso, você ganha mais seletividade. Tá? Palavrinha complexa aí, treinamento de manutenção, a gente usa bastante isso. O rádio fica mais seletivo. Tá? Então, isso é bastante importante. Pessoal, não só para o BD306, tá? Para os rádios em VHF, a Hytera tem, acho que 4 ou 5 modelos de antenas de faixas, tá? De subfaixas, perdão. Tá? Então, confirma com o seu distribuidor, fala que você viu no treinamento, ó, eu vi lá que a Hytera tem subfaixas ali de VHF, eu gostaria de saber quais são essas subfaixas. Tá? De repente pode resolver um problema de cobertura, um problema de interferência, um problema de ganho. Tá? Muitas vezes você pode resolver um problema trocando a antena do terminal, trocando a antena do HP. Ok? Vamos lá, pessoal. Potência do rádio, 2 watts de potência. Então, ele em low vai ser 1 watt, tá? Em potência baixa, e em potência alta vai ser 2 watts. Tá? Então, excelente cobertura com 2 watts você vai conseguir aí. O áudio jack, como eu falei, ó, acertei a informação, ele é aquele pino único de 2,5 milímetros, tá? Exatamente igual do PD3, então os acessórios do PD3, se você tiver aí, são compatíveis com o BD306, ok? Duração da bateria estimada, pessoal, lá, 16 horas em digital, 12 horas ali em analógico, ok? Lembrando que isso baseado no 5590, 5% transmitindo, 5% do tempo recebendo, 90% do tempo em stand-by. Lembrando que isso é uma estimativa, ok? Como eu falei no começo, você tem que conhecer a operação do seu cliente. De repente a bateria vai durar 2 dias na mão de um usuário e de repente vai durar algumas horas na mão de outro, tá? Então, muito importante aí você conhecer como a operação do cliente. Essa é uma pergunta muito recorrente, tá? Não só de usuários finais, como das próprias revendas vem fazendo para nós, ok? E o conector micro USB ali, o carregador, tá? Como eu falei anteriormente, você pode carregar através do seu computador, através da fonte do seu celular, tá? O micro USB, ele é compatível, tá? Não são todos, você tem que verificar ali qual o carregador que encaixa direitinho ali, e aí você vai ver que o rádio está carregando com a bateria do seu celular, tá? Então, muito prático, muito flexível, tá? Principalmente para o usuário final, tá? Que está acostumado a carregar o celular com a fonte, vai carregar o rádio também com a fonte, tá? Então, isso vai ajudar bastante aí
na hora de implantar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, vamos ver se tem perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Só tem UHF? Sim, pessoal, só tem em UHF de 400 e 470. Faixa de 350? Não, não tenho por enquanto faixa de 350 para o BD306, pessoal. Versão VHF. Pessoal, se eu tivesse uma versão VHF, a antena seria o dobro do tamanho do rádio. Tá? Então imagina, pega uma antena de um rádio VHF e compara com o TC320 ou com o BD306, se você já tiver. Ficaria muito feio, tá? Ficaria totalmente inviável, tá? Então, por enquanto não tem. Vamos lá. Na hora da compra, posso solicitar a antena adequada para a minha necessidade? Ótima pergunta. Eu vou repassar a sua pergunta, tá? Para os nossos distribuidores, tá? Não sei se eu consigo trocar a antena ali na hora da compra. Eu não sei qual que é a antena que vem. Eu acredito que venha de faixa inteira, ok? Posso confirmar depois. Só eu estou sem áudio? Eu acredito que sim. Estou recebendo bastante pergunta, então acredito que somente você. Dá uma olhadinha no microfone aí, ou faz um teste. Vamos ver aqui. Tem base para carregar? Tem base também. Tem base para carregar. Qual o tempo de garantia? Essa pergunta sim, é capciosa para engenharia. Pessoal, quem tiver de comercial me ouvindo, principalmente do distribuidor, me ajuda com a informação, tá? Se eu não me engano, são 2 anos de garantia para esse terminal, tá? Do PD4 para cima, eu sei que são 3 anos, tá? Com exceção do PD3, que eram 2 anos, eu acredito que o BD306 também sejam 2 anos, tá? Mas eu prefiro confirmar a informação. Então, se algum distribuidor estiver ouvindo e já tiver essa informação da garantia e puder passar, eu repasso aqui para os nossos colegas, nossos companheiros. Tá bom? Vamos lá, próxima pergunta. Opa, deixa eu aumentar aqui a aba, aqui, senão eu não consigo ler a pergunta. O pessoal está começando a mandar perguntas mais formuladas. Vamos lá. O conector micro USB terá de ser bem resistente, melhor que o do celular? Eu acho que você deve estar se referindo ao conector interno do rádio ali, tá? É um conector micro USB, tá? Padrão. Obviamente ele está protegido pela carcaça do rádio, tá? Diferente do seu celular, que o conector já fica ali exposto, tá? No rádio ele está mais bem protegido. Tá? Eu acredito que seja essa a pergunta. Carregando sem a base, como saberemos que o rádio já carregou? Ótima pergunta, tá? No manual do usuário, você vai ver que tem os LEDs com as cores corretas. Então você vai ver lá que vermelho está carregando, se estiver piscando tem algum problema, você tem que conectar de repente novamente. Se não me engano, vamos lá, o LED verde piscando, ele já está próximo ali de 80%, e o LED verde aceso direto é que já está carregando. Tá? Então consulta o manual do usuário, que tem no manual do usuário a informação corretinha para você, ok? Vamos ver. Vamos ver mais perguntas. Informação importante aqui. Ó. A bateria reserva tem que carregar. Vamos ver. Ficou confuso aqui, ficou confuso. Manda novamente a pergunta da bateria reserva aqui. Vamos lá. Pessoal, enquanto vai chegando mais perguntas, eu vou prosseguir na apresentação para a gente cumprir a nossa agenda certinha aqui. Vamos lá, pessoal. Operação simples, né? Um modelo de rádio bastante simples, um rádio pequeno, compacto, tá? Então, não tem display, não tem muitos botões, então bastante simples aí de você passar o treinamento para o seu usuário. Robusto e confiável, pessoal. Como eu falei, ele atende normas militares, tá? LAP54, então é um rádio aí mais robusto aí que o TC320, apesar de ser fisicamente idêntico, tá? Então, é um rádio aí mais robusto, tá? Você tem vida útil da bateria muito maior do que naquela versão analógica do produto. Leve e compacto, né, pessoal? Quem não viu ainda o terminal, vai ver que é bastante leve, bastante compacto. Ou quem tem aí o TC320, muita gente trabalhou com esse terminal aí, vai ver que o equipamento é bastante leve. E custo-benefício, pessoal, não preciso nem falar, é um rádio de entrada nosso aqui, tá? Então, para você aí começar a migrar os terminais, ou
ou até mesmo atender um cliente aí menor, né? Vamos imaginar um supermercado, um estacionamento, um comércio menor aí, eu já ia falar TC320, o BD306 vai atender muito bem o usuário. Você não precisa chegar com um PD5, um PD7 de repente, tá? Imagina aí um comércio menor, você já consegue atender. Não que ele não se encaixe em sistemas, pessoal. Tá? A gente vai ver isso depois. Por quê? Porque ele trabalha com frequência de repetidora. Então, se você tiver um sistema aí já rodando e de repente precisar encaixar o BD306, também consegue colocar ele em sistema maior aí que está funcionando. Tá? Pessoal, mercados verticais, como eu comentei aí, de repente um restaurante, você não precisa vender um PD9, um PD7 para um restaurante, certo? Um BD306 vai atender tranquilamente e além de esteticamente ser muito mais agradável para o usuário, né? Recepção, lojas, supermercados, aí, escolas, prestadores de serviço, pessoal, né? Muita gente aí MEI, né? É aquela pessoa jurídica ali individual ou com 2, 3 pessoas ali. Então, geralmente o prestador de serviço ali também pode utilizar a rádio também. E ele também não vai, de repente, precisar de um PD9, um PD7, pessoal. É um usuário ali que está começando ou é um usuário ali que não tem necessidade de grandes áreas de cobertura, tá? Um rádio pequeno, portátil, com 2 watts de potência, vai atender tranquilamente a necessidade dele. Então, pessoal, por isso que é muito importante conhecer o portfólio da Hytera, tá? E conhecer o cliente, fazer bastante pergunta, ouvir bastante do cliente, qual que é a aplicação dele, para a gente poder ofertar ali o produto correto para ele, tá bom? Deixa eu ver aqui mais perguntas. Opa, chegando bastante pergunta. Ele tem a opção de faixa inteira na hora da compra ou tem que escolher uma das 3? Essa pergunta eu repassei para os meus colegas distribuidores, tá? Eu não sei se na hora da compra eu já posso escolher a antena que ele vai vir, ou se ele vem obrigatoriamente com a antena de faixa inteira, tá? Eu vou verificar essa informação. Eu vou até deixar marcado aqui para eu repassar essa informação para todos vocês. Qual o valor aproximado e os revendedores já têm em estoque? Excelente pergunta. Pessoal, perguntas ali como o valor do produto e se eles já têm estoque, entre em contato com os nossos distribuidores, tá? Entre em contato aí com a GRS, com a rádio, com a Satel, tá? Dá uma palavrinha com eles, vê o valor, vê o preço, confere essas informações com ele, tá bom? Com eles, perdão. É possível utilizar esse rádio em modo simplex, sem projeto Anatel? Então, como a gente homologou o produto ele para 2 watts de potência, tá? Então, obrigatoriamente, eu já teria que ter o projeto, tá? Obviamente, ele consegue trabalhar em modo simplex e duplex, tá? Então, eu recomendo que você veja com o engenheiro de Anatel para fazer o projeto, mas eu acredito que mesmo você trabalhando ele em 1 watt ali, você vai ter que fazer algum projeto ou pelo menos licenciar ele em algum âmbito, ok? Próxima pergunta. Qual o alcance da comunicação do rádio em modo direto? Essa pergunta é campeã. Vamos lá. Pessoal, o rádio tem 2 watts de potência, tá? Ele tem a antena ali na propagação horizontal, tá? Como os outros rádios, com exceção do PD3. Para 2 watts, a gente usa muito aquela métrica, 1 watt para cada quilômetro, tá? Mas não é bem assim, tá, pessoal? Às vezes pode falar muito mais, tá? E às vezes pode falar menos. Por quê? Vai depender do que você tem de interferência, de frequência trabalhando naquela região, vai depender da topografia. Então, imagina você está numa fazenda, vai falar mais do que os 2 quilômetros. Agora, imagina você está no centro de uma capital, no centro de São Paulo, no centro do Rio, no centro de Recife, uma região mais densa, tanto em população como estrutura. Obviamente, você vai ter uma cobertura menor. Então, vamos lá, pessoal, sempre o bom senso. Recomendação, faça o teste. Não prometa uma distância para o usuário, tá? Você pode acabar frustrando o usuário ou pode acabar deixando ele muito feliz, tá? Então, a recomendação é sempre oferecer um teste para o cliente, até para ele conhecer melhor o produto, pegar no produto, ele fazer o teste prático ali, do que você simplesmente falar. Tá bom? Então, o ideal é você visitar e fazer o teste. E, de preferência, acompanhando o usuário ali, ele vai ficar bastante satisfeito, provavelmente. Você já vai deixar o produto lá. Tá bom? Então, vamos seguir a nossa apresentação.
Funções, pessoal. Como eu comentei antes, eu consigo encaixar o BD306 tanto para usuários que estão iniciando, tá, ou migrando de um analógico para um digital, como colocar em grandes sistemas, né? Como assim colocar em grandes sistemas? Sim, colocar em grandes sistemas. Imagina que você tem uma rede aí com algumas repetidoras em casa, você tem uma boa área de cobertura. O BD306 você pode programar frequência duplex, pode programar frequência de repetidor nele, ok? Então, dependendo da área de cobertura, dependendo do projeto, você pode se encaixar um BD306. Imagina, por exemplo, numa recepção, ou em algum ponto do estacionamento, ou em algum shopping, que o usuário não precise de uma área de cobertura tão grande, ou que a área de cobertura está sendo atendida ali por uma repetidora. Então você vai ter uma ótima área de cobertura. Tá? Lembra que ele tem 2 watts de potência, pessoal. É metade de um rádio de UHF, mas dependendo de como está montado a sua estrutura, seu projeto vai atender muito bem a demanda, ok? Voz mais clara, tá? Como a gente já comentou lá no comecinho, tá? A tecnologia DMR possibilitou isso para nós, tá? O áudio digital é muito mais claro, tá? A parte de interferência eu já comentei com vocês, tá? O fato de CDMR, tá? Você já foge de interferências, principalmente das analógicas aí, o rádio já não recebe, tá? Você pode estar tendo um problema de interferência, mas o rádio não abre o áudio, então você não recebe. E você também tem as faixas de antena que você pode escolher também para fugir de interferência, tá? Além de recursos de programação no CPS, então bastante importante, tá? Sinalização DMR, tá? Como é um rádio de entrada, pessoal, a gente tem o PTT ID, tá? Que é o ID do usuário sendo enviado para um outro. O BD306 não tem display, então obviamente você não vai receber essa informação, mas você pode enviar essa informação para uma base, uma central, tá? A sua identificação. Então o usuário vai receber lá o seu ID e se você fizer uma lista também no CPS, vai receber o seu nome também. Eu já comentei das normas militares, ok? A C, D, E, F e G, além de ser IP54. Muito importante você mostrar isso para o cliente, que é um rádio robusto, apesar da aparência e do tamanho físico dele. Função de scan, acredito que todo mundo já saiba o que é o scan, tá? Então, para você que está chegando aqui pela primeira vez, o scan é a função do rádio buscar outras frequências que estão ali programadas no seu rádio. Então, por exemplo, você tem 10 canais e você está fisicamente ali selecionado no canal 1. Imagina que tem uma conversa no canal 8. Como que você vai saber? Você não vai saber, a não ser que o seu rádio esteja programado em modo scan. Então, se alguém falar no canal 8, o seu rádio muda automaticamente para aquele canal e você escuta a conversa, tá bom? Esse é o scan. E Vox, tá? O rádio também tem a capacidade de trabalhar com acessórios e você pode trabalhar em Vox, tá? Com acessório ou sem acessório. Pessoal, uma dúvida muito recorrente, as pessoas perguntam se o acessório tem Vox. Pessoal, não é o acessório que tem Vox, tá? Quem tem Vox é o rádio, tá? Então, se você tiver um acessório com microfone, você já tem o Vox, tá? Então você precisa do rádio com a função de Vox, não o microfone, ok? Então vamos só explicar o Vox. O Vox é quando você fala sem utilizar a mão, tá? O rádio aciona o transmissor automaticamente somente com a voz. Obviamente você tem que ajustar a sensibilidade no software para você falar mais alto ou mais baixo de acordo com a operação do seu cliente. Vamos ver perguntas. Vamos lá. Vamos ver onde que eu parei aqui nas perguntas. Possui software específico de programação? Sim, possui software específico. Consulte os distribuidores para recebê-lo. Próxima pergunta. Mais uma vez, pergunta sobre preço e estoque. Pessoal, consulte os nossos 3 distribuidores. Já comentei, GRS, Radion e Satel. Vamos ver, pergunta. Joaquim, um dos nossos distribuidores ajudou aqui em uma pergunta passada. Pessoal, garantia do BD306 é 12 meses ou 1 ano, ok? Então está respondida a pergunta da garantia. Tá joia? Legal. Vamos ver. Ele é Tier 1, 2 ou 3? Legal. Se acompanhou o treinamento de DMR básico, você vai saber que ele é um Tier 2. Por quê? Ele é mais de 1 watt de potência e você consegue programar ele em frequência duplex. Tá? O que caracteriza o Tier 1? A gente não tem Tier 1 no Brasil e nem licença, tá? A Anatel não libera a faixa de frequência para trabalhar
nesse Tier 1. Mas vamos lá, o Tier 1, pessoal, ele é classificado como? Ele tem menos de 1 watt de potência, tá? E ele trabalha uma frequência de 446, tá? E ele é somente simplex, tá? Então a gente não tem Tier 1 no Brasil, tá? Então é somente Tier 2. Então o BD306 se caracteriza como um Tier 2, ok? E aí a gente respondeu também ali a pergunta da garantia, 1 ano de garantia do BD306, excelente. Aí eu agradeço o apoio dos meus queridos distribuidores. Vamos lá. Próxima pergunta. Júlio, começou mais cedo? Não, não comecei mais cedo, não. A gente mandou a agenda nova aí. E queria começar das 9 às 10. 9 e 5, né? Eu sempre dou uns 5 minutinhos ali de tolerância. Pessoal, e na semana que vem também iniciando às 9. Por favor, ajuste seu relógio, tá? Pessoal, às 9 é horário de Brasília, tá? Então, para quem tiver alguma região com fuso horário, tá? De 1 hora vai começar um pouquinho mais cedo para você. Próxima pergunta. Júlio, tem tuner? Tem tuner já tem tuner. Cabo de programação USB normal? Exatamente, cabo de USB. Próxima pergunta. Cabo de programação compatível com outros modelos? Tá? Pessoal, como eu comentei, você tem que ter ali o cabo do PD3, tá? O cabo do PD3 é exatamente igual, tá? O acessório para programar o rádio, tá? Que é o cabo de programação, é o mesmo do PD3. Para carregar o rádio, você usa uma fonte micro USB, tá? Então, diferente. O software está em português? Não, pessoal. Todos os nossos CPS são em inglês, tá? Se você quiser traduzir o software, tá? Dentro da instalação do software, nós temos uma opção para fazer tradução, tá? Nós não fazemos a tradução porque a gente lança 1, 2 CPS, às vezes, de repente, no intervalo de 1 mês, tá? Então, a gente teria que ter um trabalho muito grande para estar traduzindo o tempo todo. Então, nossos CPS, por enquanto, vem default de fábrica em inglês, tá? Mas qualquer dúvida, você entra em contato com o distribuidor, manda mensagem, manda e-mail. Dentro do CPS tem um help e você pode sempre usar o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Joga lá no Google, tá? Tira a dúvida e fica de olho nos nossos treinamentos. Em breve nós vamos fazer treinamento de CPS, tá? Começando desde o mais básico aí até o avançado. Vamos ver. Podia ser à tarde, de manhã sempre é muito tumultuado. Legal, está anotada a sugestão aqui. CPS é o mesmo do TC320? Não, não é o mesmo, pessoal. É um CPS para um rádio diferente, tá? É um rádio novo, pessoal. Tá? Então ele não é o mesmo. Lembrando que o TC320 é analógico. Então você vai ver que é totalmente diferente. Um é a comunicação serial ainda, o outro já é comunicação USB. Um é digital, outro é analógico. Então muda bastante, tá? Então o cabo de programação não é o mesmo, o software não é o mesmo, pessoal. Tá? Então liga lá no distribuidor, pede a amostra do rádio. Tá? Se você tem o cabo do PD3, legal, serve, se não, adquire o cabo também. Sim, vamos ter treinamentos de CPS, pessoal, muito em breve. Tá? Fiquem ligados lá. Entra no Raitera Brasil lá do canal do YouTube, deixa o like, tica no sininho e acompanhe nossos e-mails marketing. Se você não está recebendo e-mail marketing, está vindo hoje pela primeira vez, tá? Entre em contato com o distribuidor, tá? Para colocar o seu nome na lista, seu e-mail na lista, ou do pessoal que você quer que participe do treinamento, pessoal comercial, pessoal técnico, cadastra todo mundo aí da sua empresa para acompanhar nossos webinars, tá bom? Então, já respondemos bastante pergunta hoje, vamos seguir com o treinamento, pessoal. Vamos lá. Especificações do nosso querido BD306. Então, a foto dele aí em alta definição para vocês, para quem não teve a oportunidade de ver o rádio, né? Fisicamente ainda. Tá? Ele tem um botãozinho de emergência ali superior. Agora você está vendo o PTT e um botão lateral ali opcional para você programar duas funções, né? Você tem duas funções, um botão, pressionamento curto, pressionamento longo, certo? O knob de canais ali, você vai até 16 canais, então tá bem visível ali o rádio para vocês, tá? Ele não vai até 16 canais, mas vamos ver aqui 16 posições no knob. Então, vamos ver as opções. Pessoal, frequência de UHF1 de 400 a 470, eu já comentei antes. Ele tem algumas faixas de antena, certo? Potência de 2 watts, a gente também já comentou. Em low, potência baixa ele é 1, potência alta ele é 2 watts.
Espaçamentos de canal 12,5 e 25 kHz, essa informação é para a parte analógica. Então, se, de repente, se você já tem uma rede ali trabalhando com TC Transvinte, você pode colocar o BD306 junto ali. Tá? Muita gente reclamou, poxa, a Hytera parou de comercializar o TC Transvinte, eu queria mais. Eu tenho o sistema rodando até hoje com o TC Transvinte. Pessoal, não se desespere. Tem o BD306, vai atender tranquilamente a demanda, tanto em analógico como em digital para o seu cliente. Tensão da bateria, 3,8 volts, tá? Diferente dos outros rádios ali a partir do PD4, tá? Então, tensão da bateria 3,8. Duração da bateria em analógica e digital, a gente já comentou essa estimativa. A bateria ela é de 2.200 mAh, é uma capacidade bastante alta, e o rádio com potência de 2 watts. Lembrando, se você trabalhar com 1 watt, você vai ter ainda um ganho de bateria ainda maior, tá, pessoal? Lembrando que sempre depende ali do uso do seu cliente. As dimensões do rádio, tá? Então, ele é um rádio bastante compacto, tá? O usuário, quando receber o rádio pela primeira vez ali, vai se impressionar com o tamanho do rádio, com a robustez do rádio, tá? A aparência dele engana. Quando o usuário segurar no rádio e começar a fazer teste, tenho certeza aí que ele vai se apaixonar pelo rádio. Tá? Principalmente esses usuários que a gente comentou que prezam ali pela estética, pelo tamanho do rádio. Tá? É um nicho de mercado muito interessante. Atende às normas militares, como a gente já comentou, é um equipamento robusto, 48 canais, tá? Então ele vai ter 3 zonas de 16 canais, então você pode programar um botão lateral para ser a mudança de zona, tá? Para você ter acesso aí aos 48 canais, tá? Então é mais que o suficiente ali para um rádio de entrada. O peso, 140 gramas, pessoal, com bateria, tá? Então é um rádio extremamente leve, tá? 140 gramas é o peso do rádio com a bateria, então muito leve esse terminal. E ele atende normas IP54, pessoal, sempre importante frisar a robustez do equipamento, tá? Não chegue no cliente somente para mostrar o áudio, pessoal. Mostre o todo, mostre tudo que você tem de função, de robustez, de qualidade de áudio, de economia de bateria, de peso, de tamanho. Tá? Mostre tudo que o rádio é capaz de oferecer para ele antes de chegar no preço. Na hora que chegar no preço, antes, se você mostrar tudo isso aqui que a gente está mostrando na apresentação, você já vai, quando chegar no preço, antes já está fechado a venda, já tá fechado o seu projeto, pessoal. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Vamos ver. A antena é a mesma do TC Transvinte? É a mesma, tá? Essa pergunta a gente respondeu lá atrás, você deve ter chegado agora, mas essa pergunta a gente respondeu lá atrás. É a mesma antena do TC Transvinte. Então, se você tiver a antena do TC aí guardada, pode utilizar, tá? E a vantagem é que ele aceita antenas de outras subfaixas, como eu comentei lá, 450, 470, que é a que a gente vai usar ali no Brasil. Você tem ali uma antena de 20 MB, então você vai ter um desempenho, uma seletividade muito bacana. Potência de áudio, pessoal, é meio watt, tá? 0,5 watts de potência, ou 500 miliwatts, certo? Como ficou o teste de queda? Pessoal, ele é IP54, tá? Então, suporta algumas quedas, obviamente não pode jogar o rádio no chão, e também não quer dizer que o rádio vai cair uma vez no chão e vai quebrar, tá? Então, consulte as normas aí do IP54. Vamos seguir em frente. Pessoal, outra função bastante interessante, tá? Todos os nossos rádios já têm essa função, e os que não tinham, após uma atualização de firmware, passaram a ter, que é a detecção automática, tá? Quando você tem um grupo analógico e um grupo digital. Tá? Eu expliquei já isso no treinamento, acho que de DMR, e já falei isso também no treinamento do PD486. Tá? Então, bastante interessante essa função. Você pode programar um canal 1, sendo digital, e dentro desse canal 1, você tem uma informação lá chamada MixRX, tá? Que é essa detecção automática aí. E aí você programa algumas funções, algumas configurações do analógico dentro desse mesmo canal digital. Então, o que vai acontecer? Quando um canal analógico te chamar, mesmo você estando no canal digital, o seu rádio muda
de canal, tá? Vamos dizer assim, ele muda de tecnologia, passa para analógico e ele recebe a chamada analógica mesmo você estando fisicamente no canal digital, tá? Com isso você sabe que tem alguém te chamando, tá? Mesmo em analógico. Lembrando, pessoal, analógico nunca vai falar com digital. Isso eu já falei no treinamento lá de básico de DMR, tá? Um é modulação FM, tá? Frequência modulada, o outro é modulação digital, 4 FSK, é a onda quadrada, 0 e 1, 0 e 1. Tá? Eles não se falam. O que acontece é que os rádios têm as duas tecnologias, então ele chaveia para uma, chaveia para outra. Tá? A única vantagem é que nós temos recursos para poder monitorar as duas tecnologias. Tá? Essa é uma pergunta muito frequente também, se o analógico fala com o digital. Não é que fala, nós temos uma tecnologia para fazer essa ponte aí, ok? Acessórios do BD306, como eu comentei antes, pessoal, ele atende os acessórios do PD3, tá? Então, se você tem acessórios do PD3, vai funcionar. Se você tiver acessórios aí guardados do seu 320, também vai funcionar. Tá? Então, como você pode ver ali, a fonte, ele é uma fonte com um carregador micro USB, tá? Não precisa comprar a fonte da Hytera, se você tiver a sua fonte do seu celular ainda for micro USB, pode utilizar também, ok? A bateria de 2.200 mAh, tá? E aí, os acessórios, pessoal, vocês consultam aí com os seus distribuidores, tá? Qual que é a opção que você desejar, aí que vai encaixar melhor para o seu usuário, tá? Aqui mais uma lista de acessórios, até respondendo ali, ó, a pergunta que foi feita, olha que bacana. Você consegue colocar o rádio com a bateria e ele tem um bercinho ali, ó, exclusivamente para a sua bateria sobressalente. Tá? Então, está respondida a pergunta feita lá no início, se o rádio carregava só através da fonte. Tá? Então, você tem ali três opções: de colocar a fonte direto no rádio, a fonte micro USB. Você pode deixar o rádio com a bateria e colocar ele na base, e além de colocar uma bateria avulsa também no berço. Então, você carrega as duas coisas ao mesmo tempo. Tá? Então, você tem três opções aí de utilizar. Além de você ter ali o carregador móvel, tá? Também pode servir do seu carro. Então, se você tem aquele carregador veicular de ponta micro USB, também pode estar sendo utilizado. Tá? E ali você tem mais alguns outros acessórios, pessoal. Como eu já comentei, você pode utilizar os acessórios do TC Trans 20, da versão analógica ainda, antiga, e pode usar os acessórios do PD3, da linha PD3, que também vai funcionar. E a outra informação importante ali, o cabo de programação, eu já respondi anteriormente, mas agora com o código PC69, pessoal. Se você tem o cabo do PD3, vai servir, vai funcionar, é o mesmo cabo. Se você não tem ainda, adquira com o seu distribuidor, tá? Liga lá, pede lá. Eu quero o cabo PC69 para programar o meu BD306. Vamos ver se temos mais perguntas. Isso é um diferencial? Ou existe em outras marcas a detecção? Essa detecção de RX, pessoal, até onde nós buscamos informação, somente o nosso rádio tem. Tá? Então, por enquanto, somente o rádio, a Hytera atende essa função. Tá? Não conhecemos aí uma outra fabricante que atenda essa mesma função. Vamos ver a próxima pergunta. Na hora do digital responder, o canal analógico tem que mudar de canal ou faz automaticamente? Ótima pergunta. Depende do que você programou, tá? Então vai depender realmente do que você programou no rádio. Talvez você tenha que mudar fisicamente, e se você programou um hang time maior, você consegue responder ele em analógico, tá? Isso no treinamento de CPS a gente vai ver com detalhes. Vamos lá. Fonte do catálogo está 12 volts. Não teria de ser em torno de 5, não. A fonte, pessoal, ela é 12 volts, tá? Isso é uma fontezinha padrão. A bateria do rádio, que ela é 3,8, tá? Então, lembra que o seu celular também não é 12 volts, tá? Tá? Então, são coisas diferentes, ok? Vamos lá. Júlio, quando uso o carregador do celular para carregar ele, como ele indica a carga completa? Legal. Pessoal, eu respondi essa pergunta lá no começo também, talvez você tenha chegado atrasado. Vamos lá. No manual do usuário, você tem essas informações através do LED. Tá? Eu não lembro se tem mais um LED, mas vamos lá. Conectou no rádio, LED vermelho, está carregando. LED vermelho piscando, tem alguma coisa errada. De repente você tem que ou conectar a bateria novamente, ou conectar a fonte novamente, ou o conector está mal encaixado.
Começou a piscar verde, ele está, acho que em torno de 80%. Ficou verde direto, a bateria está carregada. Tá? Então, consulta o manual do usuário, sempre importante, sempre tem informação relevante ali de uso. Seguindo em frente, pessoal, muito importante aqui, tabela comparativa. Isso muita gente pede, até porque para comparar qual produto oferecer para o usuário. BD ou PD? O que você vai oferecer? Você vai entrar com BD 306 ou vai entrar com PD 366 ou 356, pessoal? Vamos lá. Frequência do BD de 400 a 470, enquanto da série PD ele é de range estreito ali de 430 a 470. Canais 48 contra 256, apesar que acredito que os 16 canais ali da primeira zona já atendem a grande maioria dos usuários. Vamos lá, potência de RF, pessoal. Um é 2, outro é 3 watts. Tá? Então, realmente vai depender ali da sua operação, certo? Um tem display, o outro não. Tá? Teclado reduzido, um não tem teclado, o BD não vai ter teclado, o PD tem um teclado ali reduzido. O carregador de mesa ali, ele é opcional, tá? Então, você tem um carregador ali opcional. Mensagem de texto, infelizmente, nosso querido BD306 não faz mensagem de texto por enquanto a série PD faz. Ele tem scrambler, tá? Então, apesar de ser um rádio de entrada, você tem scrambler para colocar no analógico, tá? Então, se você tiver um sistema rodando analógico, pessoal, scrambler é um embaralhamento de voz, tá? Então, se você estiver trabalhando em analógico, adicione o scrambler, que vai ser uma segurança para o seu sistema. Vamos lá, RRS, pessoal, registro do rádio ali, para trabalhar com software de despacho, tá? Ele não tem o registro do rádio, então quando o rádio ligar, o despachador não vai saber que o rádio está ligado, tá? Mas a voz vai ser gravada normalmente, tá? Chamada de alerta, não possui chamada de alerta, não possui precisa do tranque. Pessoal, então vocês podem ver que dali de chamada do RRS para baixo, o BD3, por enquanto, não tem essas opções. Ok? Então, aquelas funções criptografia, monitor remoto, habilitar, desabilitar, o pseudotranque, o homing, sinalização analógica, seja Quick Call, seja o HDC, ele não atende, e o XPT, obviamente, também muito menos, tá? Porque é um rádio de entrada, ok, pessoal? Então, por enquanto, essas funções não são atendidas. Talvez no futuro, de repente, um firmware novo, uma versão nova, talvez entre alguma função, mas por enquanto, a versão inicial do rádio basicamente é voz, pessoal. Tá? Vamos lembrar que é um rádio de entrada para quem está migrando ou para quem tem uma área de cobertura ali de repente reduzida, não é um grande sistema. Tá? Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Vamos ver. Aba de perguntas. Vamos ver. Onde que eu parei aqui? Achei. O Scrambler é compatível com o Scrambler do rádio da Icon? Pessoal, Scrambler, tá? É um embaralhamento analógico, tá? Eu acredito que seja, tá? Eu nunca tive a oportunidade de fazer um sistema misto aí, Hytera com Icon, tá? Mas o fato de ser uma tecnologia analógica, assim como o HDC e o MDC são compatíveis, eu tenho certeza que o Scrambler vai ser, tá? Mas eu recomendo que você coloque os dois na bancada ali e faça o teste. Tá? Provavelmente, se você colocar a mesma chave ali, ativar o mesmo Scrambler dos dois rádios, tá? Ele vai funcionar tranquilamente, tá? Mas eu recomendo que você faça o teste. O que é pseudotranque? Vou puxar a sua orelha, não participou de nenhuma das nossas duas apresentações de DMR básico. Tá, vamos lá, vou falar mais uma vez pseudotranque, pessoal. É a capacidade do rádio escolher o slot livre. Então você tem slot 1 e slot 2. Você programaria como? Canal 1, canal 2, slot 1 e slot 2. O que é o pseudotranque? Você coloca ele como pseudotranque. Literalmente a função chama pseudotranque. E aí você deixa nome na opção, para ele não escolher slot fixo. E aí, vamos supor que você tem um canal 3 que fala mais. Ou seja, toda vez que o canal 3 for apertar o PTT, ele vai ver qual é o slot que está livre, se é o slot 1 ou se é o slot 2. Ok? Se ficou alguma dúvida, entra lá no Hytera Brasil, no canal do YouTube, acompanha nosso treinamento de DMR básico lá, que está bem detalhado, tá? Essa opção. Vamos ver se tem mais perguntas, então a gente vai seguir aqui com a nossa apresentação, que já está chegando próximo do fim, e até porque nós temos que cumprir a nossa agenda. Pessoal,
nossa foto com o portfólio, muito importante. Vocês já devem ter ouvido várias vezes, eu sempre recomendo, pessoal de comercial, ter essa apresentação ou de cabeça, ou ter impressa, ou guardada a colinha. Tá? Por quê? Porque você consegue visualizar o nosso portfólio com muita clareza aqui. Então, a gente está vendo ali o BD306, tá? É um rádio de entrada que atende somente voz. Eu não tenho nenhum tipo de dados nele ali. E a gente tem a nossa linha comercial ali, com o PD3, com o série PD4, e depois com o MD626. E assim por diante, pessoal. Tá? Muito importante ter essa apresentação, somente, perdão, apresentação não, somente esse slide aqui, ou à mão, ou já tiver de cabeça, para você poder ofertar aí o portfólio correto para o seu cliente. Certo? Tá bem claro aqui. Eu não vou mudar o portfólio para repetidoras aqui, mas esse é somente dos terminais. Pessoal, treinamento bastante simples, é um rádio de entrada, então acredito que não tenha ficado nenhuma dúvida hoje. Os distribuidores me ajudaram aí com as dúvidas que apareceram, principalmente comerciais, ok? Botãozinho de emergência, volume, PTT, tá bem aí escrito para vocês. Pessoal, de costume, vou ficar alguns minutos aqui para responder perguntas, tanto do BD306 ou perguntas que vocês tiverem, tá? Quem não tiver mais perguntas, eu já agradeço mais uma vez a participação e a incrível audiência que vocês estão dando para os nossos webinars, tanto que a gente fez 2 edições do DMR básico, a gente espera que continue assim e venha crescendo esse interesse de vocês. Já aproveito também para convidar vocês para o treinamento da próxima sexta, tá? Das 9 às 10 também, e aí vai ser um outro universo, vai ser PD 986. Nós vamos sair do nosso rádio mais simples para o nosso rádio mais avançado. Tá? Então vocês vão ver muita função, muita coisa nova, que é o PD 986. Tá? Então convido vocês a se inscreverem. Quem não está inscrito, pede convite para o seu distribuidor. Quero participar do webinar do PD9 na semana que vem. E fica de olho no e-mail marketing, porque a gente vai soltar outra agenda de treinamentos, tá? Tanto de produto, como está vindo treinamento, pessoal, de CPS, vamos fazer de Smart Dispatch, vamos fazer de XPT, vamos fazer de Patrol. Então, fica de olho nisso aí. Pessoal, quem tiver de saída, agradeço muito a participação, a presença de vocês. Uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, tá? E eu vou ficar aqui mais alguns minutos para responder perguntas. Vamos lá. Bom dia para você também, que está chegando atrasado. Vai ter que ver o treinamento depois no nosso canal do YouTube. Vamos lá. Terá treinamento de SIP? Pessoal, o treinamento seria um treinamento bastante simples, tá? Até porque é somente a configuração default, tá? É só habilitar tanto no terminal como na repetidora, então é bastante simples. Mas a gente pode fazer um treinamento, de repente, de SIP, tá? Seria bastante técnico, mas bastante curto também, tá? Podemos fazer. Parabéns pela apresentação, valeu, muito obrigado, abraço. Valeu, pessoal, agradeço a presença, legal. Júlio, esse botão de emergência, mas ele não tem essa função, ou entendi errado? Tem a função de emergência sim, pessoal. Você está vendo que tem o botão de emergência? Ele tem a função de emergência sim. Então, de repente, faltou colocar mais claro para vocês na apresentação. Tem sim, tá? Ele tem a função de emergência. Eu acho que vai ficar mais claro no treinamento de CPS. E aí vai ter outras funções. Pessoal, lembrando que apresentação de produto, a gente não consegue falar 100% do rádio. Por quê? É uma apresentação do produto. Muita coisa a gente vai acabar entrando no tecnês, vamos acabar entrando num treinamento de programação. E hoje o objetivo aqui é diferente, tá? Como todo treinamento de produto. Quando chegar no treinamento de CPS, aí nós vamos entrar a fundo. Legal? Valeu. Ótima apresentação. Bom final de semana. Legal. Show como sempre. Obrigado. Obrigado pela participação, pela presença de vocês, pessoal. É feito com muito carinho para vocês, esses webinars aí, para ajudar vocês a terem mais background aí para fazer a apresentação de vocês para os seus clientes. Vamos lá. Vamos ver. Mais pergunta. Valeu, obrigado. Ótima apresentação, legal, maravilha. Mais uma vez agradeço, pessoal. Vamos ver perguntas, pessoal. Vou ficar mais alguns minutos. A gente terminou ali um pouquinho antes das 10, o horário das 9 às 10. A gente dá aqueles 5 minutinhos de tolerância e vamos responder perguntas. Vamos agradecendo, pessoal, mais uma vez, valeu.
Vamos ver. Pergunta. No botão programável, consigo travar os botões aumentar e diminuir volume, botões frontais? Ah, legal. Você quer saber se tem a função de bloquear, né? Que é aquele função para não mexer nos volumes. Eu preciso consultar o CPS, tá? Essa é uma função, acho que é o Keylock. Eu acredito que tenha, tá? Mas me chama depois no e-mail ou no WhatsApp que eu confirmo para você no CPS, tá? Como é um rádio novo, eu ainda não mexi muito nele. O material de apresentação será disponibilizado? Sim, será disponibilizado. Pessoal, todo o material da semana, a gente manda depois para vocês um link, você responde nosso questionário com 100 mil perguntas técnicas e aí você recebe. Tô brincando. Tá. Pessoal, vai ser disponibilizado tanto em PowerPoint como vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Segue lá, Raitera Brasil. Deixa o like, clica no sininho para seguir as nossas atualizações. A equipe agradece pelo treinamento. Legal, eu que agradeço a presença de vocês, pessoal. Maravilha. Excelente produto, vai atender com qualidade uma grande faixa do mercado. Exatamente, pessoal. O BD306, ele é um nicho de mercado, pessoal. Tá? Não tem outro rádio de outro fabricante com esse nicho. Um rádio pequenininho, 2 watts de potência, ótima cobertura, trabalha com repetidora. Pessoal, nicho de mercado, fiquem de olho aí. Tá? Show, Júlio, ótima apresentação. Estamos juntos. Um abraço, bom final de semana. Legal, bom final de semana. Peças de reposição serão fornecidas? Já são fornecidas pelos nossos distribuidores, GRS, Rádio e Satel. Entre em contato, pede a amostra do rádio, compra o cabo de programação e manda dúvida para eles, pessoal. E componentes também. Legal, vamos lá. Acessórios, pessoal, os acessórios servem do TC320, servem do PD3 também. Ok? Se você já tiver eles aí. Vamos lá. Estou abrindo. O cara tá me sacaneando. Locutor Não sou locutor, pessoal, tá bem longe. Já falei que eu toco bateria. Eu sou tão bom vocalista que eu toco bateria. Mas agradeço o elogio aí, valeu. Vamos lá, pessoal, mais alguns minutinhos só, tá? E a gente finaliza aqui o nosso webinar. E você que ficou aqui até agora, agradeço aí a audiência, a paciência, a disponibilidade de parar uma horinha ali para receber essas informações muito importantes aí, tá bom? Vamos ver se temos mais perguntas. Vamos lá, pessoal, mais perguntas, mais dúvidas. Se você está aqui até agora, não se esqueça de se inscrever no treinamento da semana que vem, PD 986, nosso DMR mais avançado, tá? Valeu, Julião, parabéns pela apresentação. Valeu, obrigado, eu que agradeço aí. Espero que tenha sido útil a apresentação, pessoal. Lembrando que nós vamos enviar a apresentação no mesmo e-mail que você recebeu o convite, tá? Além do vídeo estar disponível depois no nosso canal no YouTube, Raitera Brasil. Tô ficando já youtuber. Segue lá, clica no sininho. Deus abençoe a todos, produto legal, excepcional, será muito bom para os clientes, excelente, pessoal, nicho de mercado, BD306, nicho de mercado, oportunidade, tá? Consulta o seu distribuidor e começa a fazer negócio, tenho certeza que vai ser excelente para você. Se você já trabalhava com TC320 e gostava, o BD306 vai te surpreender com certeza, tá? Porque além da cobertura, ele tem agora os benefícios da tecnologia DMR, ok? Pessoal, as perguntas estão encerradas. O pessoal mandou bastante pergunta. Agradeço muito a participação de vocês. Isso aqui não seria a mesma coisa sem todas essas apresentações e essas perguntas que vocês mandam para a gente. Agradeço a contribuição dos distribuidores que sempre me ajudam nessas saias justas de preço, estoque, etc. Estão sempre contribuindo. Chegou atrasado. Pessoal, vídeos estão no YouTube. Vai lá, Raitera Brasil. Estou virando youtuber, não paro de repetir isso. Somente o HF, tá? De 400 a 470. Imagina se ele fosse de VHF, pessoal. A antena seria o dobro do tamanho do rádio. Não ia ficar legal. Tá? Pessoal, então para quem está chegando agora, tá? A apresentação vai estar lá no canal do YouTube. Nós vamos mandar a apresentação também por e-mail. Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado pela participação de todos vocês. Tá? Agradeço a contribuição de todos. Espero que tenham ficado todas as dúvidas claras aí. Tá? A dúvida de CPS nós vamos responder depois ou aguarda o treinamento de CPS que vai ser respondido. Mais uma vez, pessoal, uma ótima sexta-feira a todos, um bom dia de trabalho
e um bom final de semana para vocês. Forte abraço, valeu!